Então, boa noite para quem está aqui pela primeira vez, vou me apresentar. Eu sou a Lisa Kunen, sou educadora há mais de 20 anos, sou mãe da Ana Luísa, de 5 anos, e do Júlio Henrique, de 3 anos. Também sou de Curitiba, aqui do Paraná, essa capital fria, mas que eu amo, minha paixão, morar aqui. E qual que é o meu trabalho? Eu ajudo mães e pais a terem os filhos obedientes em até 4 semanas, sem precisar gritar e sem precisar surtar. E para quem está entrando pela primeira vez, hoje, que está aqui acompanhando a gente, a obediência que eu falo, só para lembrar, não é aquela obediência onde a gente manda e a criança obedece quietinho, calado, tá? Não é aquela obediência aonde a gente, se a criança não fizer o que a gente quer, a gente vai punir, a gente vai castigar, a gente vai fazer ela se sentir pior. Não é isso que eu tô falando. A obediência que a gente trabalha aqui, que eu falo sempre, é aquela obediência que vem de dentro. Aquela obediência que quando a criança está feliz, ela se sente motivada. Que ela vê que você é uma referência para ela. Você é uma pessoa que está ali, que você faz ela se sentir bem, que você encoraja e ela começa a te admirar. E ela te obedece por isso, tá? Então é sobre essa obediência que a gente fala aqui nas minhas redes sociais, combinado? E hoje a gente vai falar aqui desse tema, ó, não conhecer um detalhe, entre aspas, né? Um detalhe pode te afastar de ter os filhos obedientes. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse detalhe. O que será que é isso? Então, olha, o que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, se a gente não conhece a nossa criança, se a gente não conhece o nosso filho desde pequenininho, se a gente não entende o que ele mais gosta, qual que é o jeito dele, qual que é a personalidade dele, as coisas que deixam ele mais feliz, as coisas que ele gosta de brincar mais, as coisas que ele gosta de brincar menos, a gente começa a tirar conclusões precipitadas, conclusões erradas sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças. Então, esse daí é um detalhe que ele pode fazer toda a diferença. E às vezes a gente cobra da criança um comportamento, uma atitude que ela não é capaz de retribuir para a gente. Uma obediência onde está muito longe dela corresponder. E se ela não corresponde àquilo que a gente está pedindo, o que a gente faz? A gente briga, a gente pune, a gente castiga. E isso acontece muitas vezes porque a gente nem conhece o nosso filho, a gente nem entende o nosso filho direito. É a mesma coisa que você olhar para um cachorro e falar para ele, voa, aí o cachorro não voa. Voa, você briga e o cachorro não voa. Aí você vai lá e briga com o cachorro, bate no cachorro, põe ele de castigo. Então, se a gente não entende a capacidade, o que o nosso filho pode corresponder e o que ele não consegue corresponder, a gente acaba sendo injusto. E aí, com as nossas atitudes, a gente acaba fazendo o quê? A criança se sentir pior. A criança fica frustrada, a criança se sente humilhada e ela precisa mostrar essa revolta de alguma forma. Ela vai mostrar como? Ou ela vai gritar, vai surtar, vai te desobedecer, vai chamar atenção, ou ela acaba se retraindo. Então, a gente precisa muito entender como que a nossa criança funciona. Por exemplo, você pedir para uma criança que é pura energia, que é agitada demais, você pedir, levar ela, por exemplo, numa igreja e querer que ela fique lá 1 hora e meia sentada, quietinha, sem se mexer, sem fazer nada, eu tô falando de criança aí de 2, 3 aninhos. Você está pedindo coisa que ela não vai conseguir te atender. Isso é praticamente impossível. Você pedir para uma criança pequena de 2, 3 anos, qualquer criança de 2, 3 anos, para ela ficar sentada, quietinha, num ambiente onde para ela ainda não entende o que ela está fazendo lá, ela não sabe o porquê que a gente fica quieta, ela não entende nada. E você querer que ela fique quieta, que ela não faça barulho, que ela não se mexa, isso daí a gente é contra a natureza da criança. Agora, se for uma criança agitada, eu não estou falando nem de criança hiperativa, tá? Não estou nem falando disso. Porque a questão de hiperatividade, antes da criança receber um diagnóstico de hiperatividade, a gente precisa ver um monte de outras coisas por aí. E tem um monte de palpiteiro de plantão aí, falando para as mães que me seguem, seu filho é hiperativo, seu filho é hiperativo, tem que dar medicamento. E eu já atendi mães no meu curso, no meu programa, que chegam com suspeita de hiperatividade da criança, que todo mundo já, os vizinhos, parentes diagnosticaram como hiperatividade,
E só entrando no programa, aplicando técnicas, já vê que a criança começa a ficar tranquila. Por quê? Porque se a criança não está bem, ela vai demonstrar que ela não está bem pelo comportamento. E ainda tem as crianças que elas são mais agitadas por natureza. Tá tudo certo com ela, tá tudo bem. Ela só é um pouquinho mais agitada, mas não é ser hiperativa, né? Então a gente precisa entender o que a criança pode corresponder. Quando a gente entende o que ela pode corresponder pra gente, o que a gente faz? A gente pede aquilo que é capaz dela dar. Então, uma criança de 3, 4 aninhos ficar quieta na igreja 1 hora e meia sem dar um pio, isso daí é praticamente impossível. Agora, se a gente entende as necessidades da criança, se eu entendo aquilo que o meu filho gosta, se eu entendo quanto tempo ele é capaz de ficar quieto, a gente pode preparar a criança para isso, a gente pode preparar o ambiente para isso. Então, eu vou comentar, por exemplo, com vocês. Não agora na época da pandemia, claro, mas antes da época da pandemia. Meus filhos sempre foram na igreja com a gente sempre foi, todos os finais de semana na igreja, as crianças sempre acompanharam a gente, mas o meu filho, por exemplo, ele é super agitado. Ele é agitado assim no 220, não é hiperativo, ele é agitado. A minha filha é calma, tranquila. E os dois nunca me deram trabalho. Por quê? Conhecendo o temperamento do meu filho, conhecendo o que ele gosta, o que ele é capaz de fazer, o que a gente faz antes? A gente já conversa, a gente já prepara o que vai acontecer, já explica o que eu espero do comportamento dele e, principalmente, eu levo sempre junto algumas coisinhas na mochilinha que ele gosta de fazer, que ele pode fazer lá. Então, ele fica com a gente, claro que ele não vai ficar prestando atenção no que está acontecendo, porque ele não sabe nem o que ele está fazendo direito lá, claro que a gente fala, mas a criança ainda não tem essa questão de religiosidade bem definida. Mas o que acontece? Eu levo livrinho para ficar pintando, levo os carrinhos para ficar brincando ali em volta, levo os joguinhos, bloquinhos para sentar ali no banco do lado e ficar empilhando. Coisas, claro, que não vai atrapalhar ninguém, que não vai fazer barulho, mas ele está ali, está com a gente, está ali no momento e ele está distraído, não está incomodando. Então, se a gente entende a criança, a gente prepara. Agora, quantas e quantas vezes, inclusive até hoje eu estava conversando com uma aluna minha do curso, que ela falou assim para mim, ela falou, Lisa, é engraçado, a gente faz o curso, a gente começa a prestar atenção nos comportamentos, né, das mães, dos filhos, e a gente começa a entender quanta coisa que sem perceber a gente faz de errado. Eu tenho tanta vontade de ir lá e de falar com a mãe, ela falou assim, eu fico pensando, você, como que é? Na verdade, assim, quando eu não estou no meu trabalho, tá? Normal, eu não fico reparando muito. Mas tem, claro, algumas situações que a gente acaba chamando atenção. E uma dessas vezes, eu lembro que nós estávamos na igreja e tinha uma mãe sentada uns 3 bancos na frente com uma filha pequena, a menina deveria ter uns 3 aninhos. E com certeza, nessa idade, 3 aninhos, a menina não ia ficar quieta, sentada ali o tempo todo do lado da mãe. E a menina começou a andar de um lado do outro, tem um lugar ali, né, pra gente poder ajoelhar, a menina ficava andando para um lado e para o outro ali em cima. E numa dessas, com certeza, a menina caiu. É normal cair, gente, faz parte. O que aconteceu? A menina caiu e dela começou a chorar. E aí eu percebi que a mãe, ela ficou muito incomodada, preocupada com o julgamento de quem estava em volta, pelo olhar da mãe, olhando em volta. E a mãe abaixou, ela pegou a orelha da menina, mas ela deu uma torcida na orelha da menina e mandou a menina ficar quieta. A menina chorou horrores ali primeiro, depois ela ficou quieta. E passou um tempo, a menina parou de chorar e ela voltou a andar do mesmo jeito. Aí o que aconteceu? Ela caiu e a cena foi tudo de novo. A Janinha tá rindo, né? Aí, gente, assim, está tudo bem, a menina tá andando, ela não estava atrapalhando, ela não estava incomodando ninguém, não estava fazendo barulho, ela só estava andando para um lado e para o outro, bem quietinha, brincando. Aconteceu, ela caiu. O que a gente faz nesse momento? A gente acolhe, porque ela é criança. Criança nessa fase, aí que eu falo a importância da gente entender. A criança, ela tem uma fase, várias fases do desenvolvimento, principalmente as crianças pequenas, do 0 aos 6 anos. Ela tem necessidade de muitas coisas. Principalmente, a questão do movimento é uma janelinha do desenvolvimento que ela é muito forte. Por quê? Porque a criança precisa se fortalecer os músculos. A gente não é igual um bezerrinho que nasce e dali algumas horas já sai andando, né?
A gente precisa fortalecer a musculatura, os nossos neurônios precisam aprender a fazer as ligações, a gente precisa criar músculo, a gente tem que exercitar para a gente conseguir se movimentar. E para as crianças pequenas, essa fase do movimento é muito importante. É a natureza dentro dela que grita, se mexa, se movimenta, mexa, movimenta. E, é claro, tem crianças que têm mais essa necessidade e outras menos. E a criança que tem mais necessidade são as que a gente chama de agitada. Mas todas as crianças, 2, 3 anos, 1 ano, elas têm essa necessidade de se movimentar, de se mexer muito. Então, essa menina estava tudo bem com ela ali na igreja, ela estava no processo natural dela, de querer se movimentar, de andar, de ver as coisas acontecer, ela estava testando o equilíbrio dela. Ela caiu, se machucou, o que a gente, mãe, faz? A gente acolhe, a gente acolhe. A criança caiu, ela pode estar envergonhada no ambiente que ela está, pode estar doendo, pode ter machucado, a gente como mãe acolhe. Agora, claro, você não vai ficar ali dentro da igreja com a criança berrando, porque isso sim, daí o berro, o choro vai atrapalhar quem está em volta. Então, mãe, a gente acolhe, a gente sai um pouquinho, a gente conversa com a criança, a gente acalma, depois a gente volta. Tá tudo certo, é natural. Só que o que eu percebi? Eu percebi que a mãe puxou a orelha ali para mostrar para todo mundo. Ó, eu educo, ó, sou pulso firme, tá chorando comigo, e torceu a orelha da criança ali. Então, vai contra a natureza. Daí, o que acontece? A gente acha que a criança é desobediente, a gente acha que a criança fez alguma coisa errada. Agora, que mal que fez a criança que só estava ali colocando a natureza dela para se desenvolver. E quando a gente impede isso, quando a gente tenta cortar isso daí, quando a gente tenta fazer a criança parar, a criança ficar quieta, e às vezes a gente quer isso o tempo todo, quer ver em escola. Então, quando tem crianças ali nessa fase de 2, 3 anos, que de repente a professora quer que todo mundo fique quieto ao mesmo tempo e fica por horas quieto, elas não vão ficar. Isso daí é a mesma coisa que a gente impediu uma árvore de crescer. A natureza da árvore é ela crescer, né? Ficar grande, dar sombras, folhas, frutos. A gente tem que deixar a árvore crescer, desenvolver. Se a gente não quer deixar a árvore crescer, o que a gente faz? A gente corta a raiz, a gente retorce toda ela, a gente muda a natureza dela e a gente faz um bonsai. Eu acho que aqui ninguém quer fazer dos filhos um bonsai, não é verdade? A gente quer deixá-los crescerem, a gente quer deixar a vida falar dentro deles. Então, a gente precisa entender muito essas fases do desenvolvimento. Eu citei só uma, que é a questão do movimento da criança, mas a criança passa por várias fases de desenvolvimento. Uma fase que os pais ficam apavorados. Lisa, minha criança mexe em tudo, abre o armário, tira os potes, a minha criança não obedece, ela mexe em tudo. Sim, ela está num processo de desenvolvimento ali, aonde ela é interessada, o interesse dela é por objetos pequenos. Por que ela quer mexer com os objetos pequenos? Ela quer manipular, ela quer pegar. Às vezes ela quer ver ali, ela vai lá, ela mexe o saco de feijão. Eu tenho até um videozinho de um dia que eu filmei o meu filho quando tinha 1 aninho, que ele esparramou feijão pela cozinha, ele estava lá com os dedinhos catando o feijão, está fazendo o movimento da pinça, está desenvolvendo ali as habilidades motoras finas dele. Então, a própria natureza vai gritando para a criança o que ela precisa fazer. E se a gente não entende, a gente acha que a criança é desobediente. Agora, claro, isso aqui às vezes não é possível fazer. Não posso deixar o meu filho todas as vezes esparramar feijão ali pela cozinha, fazer bagunça. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar feijõezinhos dentro de um potinho e pedir para ele tirar de um potinho e colocar no outro. Ele vai exercitando, ele tira de um e coloca no outro. Sempre sob a nossa supervisão, a gente cuidando, controlando com a segurança, porque é perigoso pôr na boca, no nariz, no ouvido, né? Então a gente tem que cuidar. Então o que a gente faz? Se a criança está fazendo alguma coisa que não é permitido ela fazer, a gente vai falar, olha, desse jeito não é possível fazer, mas você pode fazer desse jeito, e aí a gente permite o que ela pode fazer. Se a gente não presta atenção nas crianças quando são pequenininhas e a gente vai cortando as raízes dela, a gente vai querendo transformar essa criança num bonsai, o que pode acontecer? A criança pode acabar numa revolta grande, e aí vem as crianças que ficam mais explosivas, elas ficam contrariadas, ficam frustradas, elas explodem quando chega ali no 8, 9, 10 anos, né? Elas vão bater porta, elas vão xingar, elas ficam nervosas demais, ficam na ansiedade,
Você fala, elas retrucam, elas respondem, porque tá revolta ali dentro delas. Então, são crianças que desde pequenininha a gente não compreende essa etapa do desenvolvimento delas. E a gente vai cortando, vai podando, vai brigando com elas e vai virando ali, ó, né? Vai enchendo a panela até que uma hora, bum, explode. Ou tem crianças que a gente vai cortando, 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 elas vão ficando introspectivas, elas vão se fechando e elas vão se calando, e a gente fala que a criança é tímida, que a criança não se solta, que a criança tem vergonha dos outros. Então, a gente precisa prestar atenção. E aí, quando as crianças pequenas chegam ali na fase de 8 anos, 9 anos, 10 anos, aí as mães vêm, Lisa, ajuda meu filho, tá dando problema, e querem que a gente dê uma solução assim, ó, rapidinho, de um dia para o outro. Eu falo, calma, a gente ensinou a criança a ter esse comportamento. Agora, a gente precisa de um prazo, de um tempo para ela desaprender esse comportamento, e a gente precisa ensinar habilidades novas para essa criança. Quanto tempo, Lisa? Daí o que eu falo, se seguir bonitinho o meu programa, se colocar tudo em prática, em 4 semanas, as coisas é para estar muito diferentes. Então, esse é o tempo. Agora, é de um dia para o outro? Não é de um dia para o outro, tá? Não é assim, vou começar hoje, amanhã as coisas vão estar mudadas. Não é. É um processo. Existe um passo a passo. Existem técnicas para a gente aplicar. A gente precisa ver, enxergar o que estava causando esse sufocamento na criança, o porquê desse motivo da rebeldia. A gente vai entender isso, daí é muito simples da gente compreender, da gente entender. E a gente precisa organizar aí um esquema aonde dia a dia a gente vai trabalhar, passo a passo a gente vai aplicar as técnicas e estratégias. E aí a gente consegue sim resultados nesse período aí de 4 semanas. Mas é fácil de um dia para o outro? Não. Se alguém conseguir um resultado desse de um dia para o outro, fácil assim, conseguir uma pílula mágica, vai ficar rica, eu garanto, tá? Mas não tem. É estratégia, é a gente conhecer, é a gente entender a criança. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. E até voltando ali no assunto que eu estava falando, da mãe que torceu a orelha ali na igreja, e eu imaginei, eu entendi que era mais para mostrar para os outros que ela tinha o pulso firme. Quando algumas mães entram no curso, que elas conversam comigo, conforme elas vão entrando, a gente vai conversando para eu poder entender a situação de cada uma. E algumas mães comentam assim comigo no começo, né? Ah, Elisa, eu vou visitar fulano, meu sogro, minha sogra, por exemplo, e quando eu chego lá, o meu sogro ou minha sogra reclamam dos netos, filhos da filha dele, né? E eu fico imaginando, quando eu vou embora, o que eu não vou falar dos meus filhos? Então, eu quero que os meus filhos cheguem, eu quero que eles pedem bênção, eu quero que eles ficam sentadinhos vendo televisão, que eles não incomodam, eu não quero que eles interrompam a conversa dos adultos, eu quero que eles sejam isso, seja aquilo outro, para o meu sogro não falar nada. Esse é um exemplo, né, de uma mãe. Tem vários exemplos assim. Então, a gente precisa, nós pais, nós mães, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. A saúde emocional deles em primeiro lugar. É claro que a gente tem que educar os filhos, sim. A gente tem que ensinar bons modos, sim. A gente tem que ensiná-los a ser educados, com certeza. A educação faz bem em todo lugar. Mas não vem pedir para eu ensinar a criança, chegar na casa dos avós, criança de 2, 3 anos, sentar bonitinho, ficar 2 horas ali sem dar um pio, levantar e ir embora. Tá? Isso a gente não faz. Por quê? Porque é contra a natureza da criança. Agora, a gente pode sim ensinar para a criança o que ela pode fazer naquele lugar. A gente pode sim levar os brinquedinhos da criança, fazer algumas brincadeiras com ela, né? E deixar. Agora, o que a gente não vai permitir é a criança subir no sofá da onde foi visitar ou da visita, né? A gente não vai permitir a criança comer no sofá, a gente não vai permitir a criança a mexer nas coisas ali do outro. Então, isso sim a gente não pode fazer. Então, a gente tem que ensinar a criança a ser comportada nesse sentido, a ter boas maneiras nesse sentido, a não pegar nada do outro, né? Não mexer nas coisas sem pedir. Então, a gente precisa ensinar isso para a criança. Agora, querer que a criança que ela senta, que ela fique quietinha, que ela não abra a boca, que ela não incomoda, e que depois ela só levanta, dá tchau e vai embora, isso não.
Então, a gente precisa entender o que nós estamos querendo dos nossos filhos. A gente está querendo coisa que a criança é capaz de dar, a gente está pedindo coisa que não vai contra a natureza da criança, ela ficar quieta, ela mexer nas coisas, ela precisa manusear. A criança pequena de 2, 3 anos até 4 anos, ela precisa de objetos, ela precisa se concentrar, ela precisa brincar sozinha, tá? Ela precisa disso. A criança de 2, 3 aninhos não é egoísta, não. Ela precisa, ela se descobrir primeiro, ela se construir primeiro. Depois ela vai brincar com os outros. Primeiro ela precisa dela brincar. Então, por isso que ela mexe com as coisas, ela é curiosa. Então, a gente precisa ensinar. Bom, se eu entendo que a minha criança está nesse período de objetos pequenos, que ela quer mexer nas coisas, então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar atividades para ela que ela pode fazer com objetos pequenos. E aí ela não vai mexer no que não pode. Criança que adora estar lá na gaveta da mãe, mexendo com maquiagem, com os objetos pequenininhos, né? Então, a gente precisa mostrar para a criança o que pode fazer e o que não pode. Só que para isso, a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender a nossa criança, a idade dela, a gente precisa observar para ver o que ela está fazendo, o que mais interessa. A gente vai conversando, a gente vê isso não pode. Mas que jeito que eu posso proporcionar a ela dela estar se desenvolvendo com coisas que é possível a gente deixar fazer? Então, é muito importante a gente pensar nisso daí. E outra coisa também que é muito, muito importante a gente prestar atenção é um detalhe grande, um detalhe gigantesco que eu acho que quem tem 2 filhos com certeza tem essa dificuldade desse detalhe. Quando tem já um filho e chega outro filho, o segundo filho. Aí vem as mães e conversam comigo. Lisa, minha criança, o meu filho, minha filha, era um anjo, era um amor, nunca deu problema, sempre se comportou muito bem, nós sempre tivemos um bom relacionamento. Foi só chegar o irmãozinho ou irmãzinha, ele piorou, tá desobediente, não me obedece mais, faz de tudo para chamar atenção. É um detalhe, qual que é o detalhe que tá aí, que a gente não tá prestando atenção? Se era tudo bem antes e o negócio piorou depois da chegada do irmão, o que essa criança está sinalizando? Está sinalizando que ela está se sentindo incomodada. Pode ser com a chegada do irmão, que o irmão, a irmã tirou o espaço dele, que ele está sentindo que o irmão tem mais atenção do que ele. E aí o que as crianças fazem? É um pedido de socorro, ela está querendo mostrar, ó, eu estou aqui, me enxergam. Só que a criança faz da forma que é mais fácil dela ter atenção. Então, é como? É pelo mau comportamento da criança. Então, a gente precisa o quê? Saber a estratégia, entender o porquê que tem de trás disso daí, para a gente poder ajudar a criança a se sentir motivada, a se sentir segura, saber que os dois, tanto o irmão mais novo quanto o mais velho, têm o seu espaço na família, que os dois são amados, que os pais cuidam dos dois da mesma forma. Então, a gente precisa passar essa segurança. Então, esse é um detalhe que, se a gente não prestar atenção, a gente sempre vai julgar o mais velho como desobediente. E, às vezes, a gente compara, sem querer, a gente fala, olha, você só enche o saco, seu irmão fica bonzinho, por que você não fica quieto igual teu irmãozinho? Né? Olha, você precisa ajudar, você é o irmão mais velho, você tem que cuidar, você tem que dar exemplo, daí a gente coloca uma carga de responsabilidade em cima do irmão mais velho, que ele já não está bem emocionalmente para lidar com tudo, a gente ainda vem e coloca mais uma carga de responsabilidade em cima da criança, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção, viu? Nesses detalhes, no comportamento das crianças. E prestar atenção, o que a criança está querendo me dizer? E a gente cuidar para a gente não cortar, para a gente não interromper o desenvolvimento da criança, sabe? Vou contar uma história aqui para vocês, como tem várias pessoas novas, né? Pessoal que está chegando aqui no YouTube. Daqui a pouquinho eu já vou bater um papo com vocês, tá? Já vou ler as mensagens. Tô vendo que tem mensagem nas 3 redes sociais, mas eu vou contar uma historinha para vocês poderem entender, para poder ilustrar o que eu tô querendo dizer. Quem já é mamãe raiz, papai raiz, já viu eu contando essa história aqui, né? Quem é mamãe ou papai novatos que estão chegando hoje, vai vir pela primeira vez. O meu filho, ele faz 3 aninhos terça-feira, da semana que vem. Quando ele tinha 2 anos e 5 meses, 6 meses mais ou menos,
Um dia eu fui sair com eles de carro, né, com a Ana Luísa e com o Júlio, e na pressa eu peguei, coloquei os bracinhos dele na cadeirinha, ali no cinto, e abotoei o cinto dele. Quando eu abotoei o cinto dele, esse menino começou a gritar, berrar desesperadamente. Eu pensei que eu até tivesse machucado, prendido a perninha dele ali no cinto. Fui olhar e ele começou a gritar, não mãe, eu piculo, eu não estava entendendo nada. Eu que piculo, e assim ficou. Esse eu piculo, ele gritando, como eu já falei, ele é agitado, o temperamento dele é explosivo. Agora já melhorou muito, mas na época lá era só, né? E eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Até que eu fui conversando, a Ana Luísa, que entende mais a linguagem dele, me ajudou. O que aconteceu? A hora que ele sentou na cadeirinha, ele ficou sentado em cima da pecinha que abotou o cinto, que ficou embaixo do bumbum dele. E ele que queria pegar e puxar, ele queria procurar essa pecinha para eu poder prender. E eu não sabia disso, eu peguei e prendi. Se, né, eu não entendesse do que acontece com a criança, essa é uma fase onde a criança ela quer começar a ter autonomia. Ela quer começar a fazer as coisas. E ele procurar a pecinha ali do cinto do carro era muito importante para ele, essa conquista dele procurar e dele encontrar. Pra gente, a gente não dá nem bola para isso. A gente está com pressa, a gente quer pegar, quer pôr e pronto. Como eu entendi que isso é muito importante para ele, eu combinei, eu pedi desculpas, eu falei, a mamãe não sabia, a próxima vez você procura. E as outras vezes que a gente ia sair, quando ele sentava na cadeirinha, eu esperava ele procurar a pecinha, ele puxar, todo feliz, achei, mamãe, piculei. Aí eu prendi o cinto e a gente saía. E foi tranquilo. E a criança, ela repete esse processo por um tempo, até ela aprender e aquilo perde a graça e ela para de mexer com isso, ela vai arrumar com certeza outra coisa. E assim, eles não param, né? Eles estão sempre inventando alguma coisa para poder descobrir. Então, se a gente não entende, a gente acha o quê? Ah, a criança está me testando, está mandando em mim, sem motivo já grita, a gente já começa a julgar a criança. Então, como eu entendia a fase da autonomia, da independência, deles quererem fazer por eles, deles descobrirem as coisas, eu já entendi o que ele precisava naquele momento. Então, eu deixava, às vezes demorava um pouquinho. Então, se eu estava com algum compromisso, eu já saía uns minutinhos antes para dar tempo dele pôr o cinto com calma, dele procurar a pecinha e ficava tudo bem. Então é importante a gente pensar nisso. Agora, mais engraçado é que daí teve um outro dia que a gente foi sair em família e o meu marido foi pro carro primeiro com eles. E o meu marido não sabia disso. E o meu marido fez igual eu, colocou o Júlio ali na cadeira, já pegou o cinto e prendeu. O escândalo começou tudo de novo. Né? Deixei eles resolverem o problema deles lá, deixei o meu marido no comando da situação, depois eu expliquei, olha, o Júlio fez isso por causa desse comportamento, ele queria procurar a pecinha, e aí ficou tudo certinho de novo. Então, é importante a gente entender e não julgar o comportamento das crianças. Primeiro, a gente procura entender o que tem por trás. Se realmente é um mau comportamento, a gente vai corrigir e a gente vai mostrar a forma que deve ser feito. Mas sempre é importante a gente entender o que tem por trás do mau comportamento. Pra gente não julgar, viu? Isso é muito importante. E olha, eu quero compartilhar com vocês, para poder ilustrar melhor o que eu estou falando aqui hoje. Eu não sei se vocês conhecem aqui, mas é uma historinha que ela passa bem essa mensagem que eu estou querendo deixar para vocês. Então, era assim, era uma vez 2 vizinhos. Um deles comprou um coelho para os filhos. E o filho do outro vizinho também quis um animalzinho de estimação. E os pais do vizinho dessa outra família comprou um filhote de pastor alemão. Então, os 2 vizinhos começaram a conversar. Um falou, ele vai comer o meu coelho. E o outro falou, de jeito nenhum. O meu pastor é um filhote ainda. Eles vão crescer juntos e eles vão pegar amizade, vão se tornar grandes amigos. E parece que o dono do cachorro tinha razão. Eles cresceram juntos e se tornaram amigos. Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e o cachorro no lugar do coelho. As crianças viviam felizes com os 2 animais. Eis um dia que o dono do coelho foi viajar, foi passar um final de semana longe com a família e não levaram o coelho. No domingo à tarde, o dono do cachorro e a família tomavam um lanche bem tranquilo, quando de repente o pastor alemão entra com o coelho entre os dentes. Estava imundo, todo sujo de terra. O cachorro levou uma tremenda surra.
quase mataram o cachorro, de tanto que judiaram dele. Dizia o homem: o vizinho estava certo, só podia ter dado nisso. Mas mais algumas horas e os vizinhos iriam chegar. E agora, o que fazer? Todos se olhavam dentro da casa. O cachorro, coitado, ficou lá fora chorando, lambendo os seus ferimentos. Já pensaram como vão ficar as crianças? Não se sabe exatamente quem teve a ideia, mas parecia infalível. O que eles fizeram? Lavaram o coelho, deixaram o coelho bem limpinho, secaram com o secador e colocaram na casinha dele. Passaram até perfume para o coelho ficar cheirosinho. Ele ficou lindo, parecia vivo. Logo depois, em seguida, os vizinhos chegaram e notaram os gritos das crianças, falando: descobriram o animalzinho. Não passaram 5 minutos e o dono do coelho foi bater a porta do vizinho. Parecia que ele tinha visto um fantasma, ele estava assustado. O que foi? Que cara é essa? O coelho, o coelho. O que tem o coelho? Morreu. Morreu? Nossa, hoje à tarde ele parecia tão bem. Não, ele morreu na sexta-feira. Como assim na sexta? Ele morreu antes da gente viajar. As crianças o enterraram no fundo do quintal e agora ele apareceu. Olha, a história, ela se encerra aqui. O que aconteceu depois a gente fica aí na imaginação, né? Agora, o que aconteceu? O cachorro, que era amigo do coelho, sentiu falta dele e foi farejar para poder procurar o coelho. Sentiu o cheiro do coelho, viu que ele estava enterrado, acabou cavando ali a terra, achou o coelho e levou para o dono do cachorro, né? Para ele poder ajudar, quem sabe ele pudesse ressuscitar ali o coelho. E os donos interpretaram mal, viram aquela cena e pensaram que o cachorro que tinha matado o coelho. E deram paulada nele. Então, a gente precisa perguntar primeiro. A gente precisa entender o que tem por trás. Às vezes, a gente julga sem entender o que tem por trás do comportamento. Então, eu queria deixar para vocês isso. Por trás de todo o comportamento dos filhos da gente, de todo o mau comportamento dos filhos, o que tem por trás desse comportamento? Qual que é a mensagem? O que a criança está querendo me passar? Só quando a gente entende o que tem por trás, fica fácil da gente entender a mensagem e da gente tomar uma atitude. Eu lembro uma vez, foi esses dias inclusive aqui, deve estar o quê? Umas 2 semanas mais ou menos. O meu filho saiu para o quintal, ficou brincando um pouquinho. Depois eu fui chamar ele para poder fechar a porta. Eu chamava: filho, vem. Júlio, entra. E o Júlio não vinha. Filho, o que, mamãe? Vem, a mamãe tá chamando, já vou. Eu já estava perdendo a paciência, fui atrás dele, conhecendo as técnicas. Abaixei da altura dele e falei: filho, você tá ouvindo a mamãe chamar? Tô, mamãe. E por que você não entrou ainda? Dele: porque eu estou procurando uma flor para você. Aquilo desmonta qualquer um, não é verdade? Então, a princípio parece o quê? Poxa, eu tô chamando e não obedece, eu tô chamando e não vem. O que está acontecendo? Quando eu fui atrás e perguntei o porquê que ele não tinha vindo, antes de julgar, ele falou que estava procurando uma flor para mim. Então, a gente precisa entender o comportamento das nossas crianças. Então, para quem entrou aqui hoje, que veio aí do canal do Telegram, né, que eu coloquei lá, a mensagem que eu queria e a grande dica, a grande sacada dessa aula. Eu gostaria que vocês colocassem aqui, eu ia falar, mas não vou falar. Eu gostaria que vocês colocassem aí, né, qual foi a grande sacada que vocês tiveram com essa live de hoje, né? O que vocês vão levar para vocês hoje? Pode comentar, pessoal que está aqui no YouTube, no Facebook, pessoal que está aqui no Instagram. Gostaria que vocês comentassem aqui. Qual foi a sacada, qual foi o aprendizado, qual foi a mensagem que vocês vão levar para vocês lidarem com os filhos de vocês. Pode comentar aqui, gostaria de ler, daí eu já vou ver, vi que tem algumas perguntas aqui. A Flávia falou que dó, até chorei com a história. Para a gente pensar um pouquinho, né, Flávia, as coisas aí que acontece quando a gente faz um julgamento, né? Tô esperando, pessoal. Ontem da manhã a gente conversou um monte, teve um monte de gente batendo papo, interagindo. Quem tá chegando pela primeira vez hoje, a gente adora bater papo, a gente conversa, a gente discute. Então, tô esperando aqui para ver
Deixa eu ver, a Carol. Nossa, tá muito difícil para mim. Me sinto uma péssima mãe. Carol, não se sinta péssima mãe, tá? Não se sinta, deixa eu te falar. Você é igual a mim e a todas as mães que estão aqui nessa live agora, tá bom? A gente faz de tudo pelos nossos filhos, a gente só precisa saber a forma melhor de fazer. E o importante é cada dia a gente ser melhor, sem culpas, tá bom? A Fabi, não julgar antes de saber o real motivo do tal comportamento. A Andressa, chamo várias vezes o meu filho, não vem, aí perco a paciência e grito com ele. A gente tem que entender o porquê que a criança não vem, né? A Ali, saber me comunicar melhor com a minha filha. A André, eu aprendi que devo perguntar sempre antes de gritar, perguntar antes de ter uma reação precipitada. Aprendi muito, dar mais atenção para o meu filho, descobri que ando sem paciência, estou chorando até com as histórias. Cláudia, peguei a live quase no fim. Ô, Claudinha, que pena. Andréia, eu falo umas 2 vezes com a minha filha, na terceira já grito. Pois é, a gente precisa saber, a gente se comunicar com essas crianças aí, a gente precisa entender o porquê que elas não estão correspondendo. E a gente pode perguntar, né? Claro que criança de 2, 3 aninhos, apesar de que o meu já está com quase 3 anos, eu consegui perguntar, ele conseguiu responder. Mas crianças maiores, quem tem filhos aí de 5 anos, 6, 7, 8, a gente precisa sentar com as crianças, a gente precisa dialogar, a gente precisa perguntar o que está acontecendo, já fica mais fácil, não é verdade? A Glaucia, estou tentando entender a mensagem que meu filho quer passar. A Flávia, é verdade. Como nós mães erramos com os nossos filhos. É que a gente vai agindo, a gente infelizmente não recebeu um manual, né, de como fazer, como agir. Então, gente, sem culpas, combinado? Aqui é um ambiente onde a gente vem leve, é pra gente sair leve, é só pra gente poder refletir. O fato da gente estar procurando o melhor para os filhos, de estar procurando entender como acontecem as coisas, a gente entender qual que é a verdadeira obediência, a obediência saudável, né, que a gente exige dos nossos filhos, só o fato da gente estar procurando isso, entender, já faz da gente hoje ser melhor que ontem, não é verdade? Pelo que eu tenho visto aqui, as mães que estão me acompanhando nesse desafio das lives, eu sei que tem gente que trabalha durante o dia, que não consegue assistir, mas ela fica gravada por 24 horas. Eu pergunto essas sacadas de vocês, porque eu vejo a evolução, o aprendizado, eu recebo no direct as pessoas comentando, coloquei uma dica tua em prática, já melhorou um pouquinho, e essas pessoas vão dando retorno, né? É fácil, Lisa? Não é fácil. Não é fácil a gente mudar, não é fácil a gente fazer diferente. Às vezes a gente precisa de ter alguém ali junto da gente, a gente acompanhando, dando incentivo, fica mais fácil. Mas eu quero dizer que não é impossível, não é difícil, tá? E eu gosto sempre, sempre de comentar o seguinte, mães, vocês comentaram aqui comigo no começo, que eu pedi para vocês colocarem para mim de onde vocês estão falando, idade dos filhos, os filhos todos abaixo de 10 anos, com 1 ano, com alguns meses, 2, 4, 6, 8 anos. Essa fase ainda dá para a gente trabalhar muito. Essa fase dá para a gente fazer muita coisa. Essa fase ainda não é tão difícil. Se a gente não fizer agora, na adolescência as coisas podem ficar mais difíceis. Aí na adolescência, Elisa, é impossível. Não é impossível, tá? Na adolescência tem como fazer? Tem como fazer, tem como trabalhar, sempre, nunca nada está perdido. Mas, o que eu falo? Sempre vai ficando mais difícil. É mais fácil você pegar um bebezinho e você conduzi-lo já da forma mais assertiva, vai ficar mais fácil você trabalhar com ele desde bebezinho, do que você pegar uma criança de 2 anos. É mais fácil você trabalhar com uma criança de 2 aninhos do que uma criança de 4. É mais fácil você trabalhar com uma de 4 do que com uma de 9. É mais fácil você trabalhar com um de 9 do que com um adolescente. É mais fácil com adolescente do que com adulto. Então, quanto antes é melhor, é mais fácil. É impossível? Não. É mais difícil depois? Com certeza, é mais difícil depois. Então, a gente precisa, percebeu, né, que tem alguma coisa que precisa mudar, tem alguma coisa que precisa fazer diferente, o momento é quando, né, não vou responder, mas vocês respondem para você mesma.
o momento de começar a fazer diferente é a partir de quando? Né? Então, fica aí a resposta. Vou dar uma olhadinha. Quem mandou, vocês mandaram muita coisa aqui durante a live. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu localizo aqui o começo. Grazi, como fazer para que meu filho faça as atividades nessa quarentena? Grazi, isso daí já dá um tema para uma live, viu? Isso daí já dá um tema nessa pandemia, na quarentena. Tem muita coisa por trás, Grazi, muita coisa que a gente precisa conversar e estabelecer, tá? É um processo, é rotina, é firmeza, é entender o temperamento da criança, é entender como que ela gosta de estudar. Então, assim, muita coisa, tá? Tanto que tem um módulo no meu programa só disso daí, de passo a passo, porque não vou dar diquinha assim, fácil, simples, que não vai funcionar, tá? O negócio tem jeito, tem como melhorar, mas é mais profundo, viu? A Carol, eu escuto isso várias vezes, me indicou até neuropediatra, eu acho que é do filho da criança hiperativa, né? Que você deve ter comentado, acho que foi na hora que eu falei isso. Olha, e o diagnóstico, gente, da hiperatividade não é um diagnóstico simples não, viu? Não é. Quando eu trabalhava no colégio, eu via muitas crianças que chegavam, a mãe já chegava, meu filho é hiperativo, tá aqui o laudo, ele toma medicamento e pá. E a gente vai trabalhando, a gente já percebe a criança que é hiperativa e a criança que é agitada, né? A gente que já conhece, que tá ali, que a gente lida com criança, a gente que já trabalhou com criança hiperativa e criança que é agitada, a diferença é muito grande entre as duas. Então, a gente já percebia, e aí a gente ia fazendo um trabalho, conscientizando a mãe, orientando pegar a opinião de outro profissional, experimentando deixar sem o medicamento, claro que com outro profissional orientando, e às vezes a criança melhorava sem precisar tomar medicamento. Então, o melhor diagnóstico que eu indico é quando o pediatra está envolvido, quando o neuropediatra está envolvido, quando o psicólogo está envolvido, tá? Então, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, que cada um na sua área faz a sua avaliação e todos os profissionais chegam no mesmo resultado, chegam no mesmo diagnóstico. Aí tudo bem, diagnóstico fechado, é hiperativo, vai usar a medicação, vai melhorar, vai ter resultado, com certeza fica tudo bem. Agora, criança mais agitada, que não quer fazer o que eu quero fazer o que eu quero, por exemplo, eu preciso trabalhar home office hoje o dia inteiro e a criança só fica em volta de mim, ela é hiperativa, vou dar medicamento para ela ficar quietinha, tranquila, vendo televisão o dia inteiro. Aí, não, vamos com calma, vamos por partes, tá? Tem criança tem adultos que se incomoda com a criança que gosta de correr, de pular, de jogar bola, de subir, de escalar as coisas. E às vezes a criança é só agitada, tá bom? O cognitivo dela tá ok, vai tudo bem. A criança, ela consegue prestar atenção, ela consegue se desenvolver, então não tem problema nenhum. Então isso daí é apenas uma agitação que é da natureza da criança. Tem crianças que são agitadas. O meu filho é extremamente agitado, mas ele consegue sentar, ele consegue se concentrar, ele consegue fazer atividade, ele consegue brincar com atividade concentrada ali um pouquinho, mas ele é agitado, ele é explosivo. Então, tem coisas do temperamento da criança e a gente não pode confundir isso daí, tá bom? Então, tá na dúvida? Leva, mas é bom passar por uma equipe, viu? Para poder fechar bem o diagnóstico antes aí. Lisa, meu menino está com 2 anos e 9 meses, grita, faz birra, não obedece, morde e bate. Olha, Carol, tem algumas coisas que a gente precisa prestar um pouquinho atenção aí, no porquê que ele tá assim, o que ele quer dizer. 2 anos e 9 meses, já entende alguma coisa, bem, já fala também. Então, a gente precisa prestar atenção o porquê que a criança faz isso. E, às vezes, não sei se é o teu caso, tá? Como eu falei, assim, é pouca informação, eu preciso, às vezes, de mais detalhe aí pra gente poder entender o que tá acontecendo. Mas o que eu quero dizer, no geral, é assim,
muitas vezes, né, a maioria das vezes, a gente que ensina o nosso filho a ter um comportamento assim. Por exemplo, ele pega e ele é contrariado, a gente fala não. Da criança grita, a gente fala não. Ela grita mais um pouco, a gente fala não. Ela berra, a gente ainda fala não. Aí a criança bate, chuta, morde e aí a gente, poxa, descontrolou, a gente vai lá e faz. Então, o que eu ensinei para ela? Eu ensinei assim, ó, você não precisa gritar a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Basta você fazer o maior escândalo do mundo que eu vou te atender, tá? Isso sem a gente perceber. A gente acaba fazendo isso daí, a gente acaba levando a criança a ter esse tipo de comportamento. Então, a dica que eu dou é, primeiro, a gente não cede nunca. Mas, para não ceder nunca, a gente precisa entender o que eu falei aqui nessa aula de hoje, nessa live de hoje, tá? A gente precisa entender o processo de desenvolvimento da criança, a gente precisa permiti-la fazer as coisas que é dentro da natureza dela, conhecer as janelinhas do desenvolvimento da criança. Eu falei só de 2, mas são várias, tá? São em torno de 7 janelas do desenvolvimento que a criança passa do 0 aos 6 anos. Então, se a gente entende, a gente vai permitir que ela faça alguma coisa, a gente vai mostrar como que é possível ela fazer, porque senão, se a criança está muito no período do desenvolvimento dela, de pular, de subir nas coisas, a gente não deixa, a gente fala não, 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 ela vai explodir, ela vai fazer a birra, com certeza. E aí, se a gente acaba cedendo e voltando atrás, a gente está ensinando o mau comportamento dela, tá? Então, a gente precisa falar menos não para a criança. Como que a gente fala menos não para a criança? Gente, aí também dá uma outra aula, uma outra live. Então, estou comentando algumas coisas aí, porque eu não sei o real motivo, a gente precisa conversar, ter mais detalhes, ver algumas situações para a gente poder falar melhor o que está acontecendo, tá bom? A Jean Marcório, a minha de quase 6 anos é assim até hoje, em loja, supermercado, já expliquei que não pode, já passei medo, já briguei e até bati, mas não para. Jean, deixa eu te falar uma coisa, ó, não coloca medo na criança, tá? A questão de colocar medo pode prejudicar muito, a gente não coloca, a gente precisa encorajar as nossas crianças, medo não. Agora, que eu falei numa live essa semana, inclusive, a gente precisa contar para a criança, falar o que ela pode fazer, foi o que eu acabei de falar para a Carol aqui. Às vezes a gente fala não para a criança, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode subir aí, não pode pegar, e não, 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 não. Vou falar uma coisa para você. Ninguém gosta de ouvir não. Ninguém gosta, tá? Imagina você trabalhando fora e tudo que você vai fazer, o teu chefe fala, não pode fazer isso, não deve fazer assim, isso não, isso, desse jeito não funciona. A gente fica paralisado, a gente fica, meu Deus, eu não posso nada. Então, o que a gente faz? A gente começa a falar o que é permitido fazer. A gente fala o que se pode fazer. É desse jeito que a gente trabalha. Então, ou a gente pode falar não sem falar o não, tá? Tem outra técnica que a gente também utiliza, mas falar não, 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 a gente não gosta de ficar ouvindo não, a criança muito menos. Por quê? Porque a criança está em fase de desenvolvimento, ela quer fazer as descobertas dela. O não é ir contra a natureza dela de descobrir as coisas. Mas a gente pode mostrar, ensinar para ela como que faz, qual que é o certo, o que a gente espera dela, encorajar, que a gente acredita, que a gente confia, que ela vai dar conta, que ela vai atender. Então, a gente precisa saber a forma certinha de usar a linguagem com a criança, tá? E medo não coloca. Aí você colocou aqui, ó, já até bati, mas não para. Então, é onde eu falo. Se você já pôs medo, se você já brigou, se já bateu e não mudou, então, tá a dica, vamos usar da forma positiva para a gente poder incentivar a criança. Vamos fazer ela se sentir melhor, já que fazer ela se sentir melhor não tá tendo resultado, combinado? Então, vamos prestar atenção aí, a forma com que a gente está lidando com a criança. A Flávio, meu tem 13 anos, olha um adolescente aí, está em uma fase complicada com jogos online, às vezes perco paciência com ele em virtude do tempo que ele fica jogando. Flavinha, rotina, tá? Tem que ter rotina. Tem que ter rotina, tem que ter combinado, tem que estabelecer o tempo para ficar em cada coisa. Assim, ele já vai saber, vou começar a tal hora, vou terminar a tal hora, esse é o tempo. Terminou isso, eu vou fazer a parte B. Terminou a parte B, eu vou fazer a parte C.
precisa ter rotina, tá? Senão ele começa a jogar e você não estabelece, você não fala antes o que espera dele, ele começa a jogar, de repente você se irrita, você fala para parar, aí confusão tá armada. E confusão por conta de quê? Por conta da falha na comunicação. O problema é que não houve uma comunicação antes, não houve combinados antes, então a gente precisa prestar atenção aí na forma que a gente está passando para a criança, viu? A Liz, como me tem ajudado as suas lives? Eu sou mãe de primeira viagem. Oi, Liz, que legal. O medo de errar é gritante, tanto por ser muito severa ou permissiva demais. Liz, deixa eu te falar, esse é o medo da maioria das mães. Tá? Eu acho que 90% das mães que eu converso, o medo é de errar, tá? A gente tem esse medo grande. A gente quer ser a mãe perfeita, a gente quer fazer o melhor pelos nossos filhos, a gente quer fazer dos nossos filhos os melhores, os mais bem educados. Mas primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente não é Mulher Maravilha, a gente não é super mãe e a gente vai errar. Todo mundo aqui vai errar na educação dos filhos, tá? Só que a gente procura fazer o quê? Errar o menos possível. E eu falo sempre, hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Se a gente coloca uma carga de ter que ser perfeita, de ter que dar conta de tudo, de ter que fazer o melhor, a gente fica numa pressão muito grande, uma cobrança grande. E isso não é legal para a nossa saúde, a gente precisa estar bem, tá bom? Então, a gente vai procurando fazer o melhor. A gente vai procurando se cuidar da gente, a gente vai procurando entender, aprender e colocar as coisas em prática. A gente vai errar muito, meu Deus, muito. A gente vai errar demais. Eu erro, vocês vão errar, todo mundo vai errar, tá? Mas a gente tem que procurar fazer o melhor. E a gente tem que se preocupar muito, muito, mais do que eu mandar e o meu filho dizer amém, correr e obedecer, a gente tem que se preocupar com o quê? Com o emocional da criança. Filhos emocionalmente saudáveis, filhos emocionalmente equilibrados, se sentem seguros, ficam felizes. Crianças felizes não são desobedientes. Vocês já viram, fala aqui para mim, presta atenção. Vocês já viram criança feliz fazendo birra? Você já viu criança feliz se jogando no chão? Você já viu criança feliz teimando com os pais? Você já viu criança feliz se jogando contra a parede? Lisa, pelo amor de Deus, então eu vou ter que deixar a criança fazer tudo o que ela quer para ela ser feliz? Não, não. Pais negligentes, pais permissivos, que deixam a criança fazer tudo o que ela quer, ela não é feliz. Ela é uma criança insegura. Ela não sabe por si só o que ela precisa fazer. Ela não sabe como tomar as decisões. Eu não sei se vocês sabem, mas aumentou muito. Nos últimos 10 anos, segundo uma pesquisa que eu vi, não lembro a fonte agora, mas eu vi, tá com acho que um mês mais ou menos, uma pesquisa que eu vi, nos últimos 10 anos, aumentou 40% o índice de suicídio entre adolescentes. Gente, é um índice muito alto. E por que a gente não fica sabendo? Preciso encerrar a live porque o Instagram vai cortar daqui a pouquinho. Por que a gente não fica sabendo? Porque as autoridades não divulgam para não incentivar mais ainda, tá? Mas é gritante isso daí. E acontece muito com adolescentes que tiveram uma educação permissiva, negligente, porque eles crescem sem rumo, sem entender o sentido da vida, tanto faz como tanto fez. Então, não é, presta atenção, não é deixar a criança fazer o que ela quer, não é ser permissiva. É a gente dar muito amor para a criança, é a criança se sentir de verdade amada, não perde a live de amanhã, porque amanhã eu vou falar sobre isso. É a criança se sentir amada, ela se sentir segura, que os pais estão ali porque amam ela, e ela ter as regras. Regra faz bem para todo mundo. No teu ambiente de trabalho, se você não tiver regra, vira uma bagunça. Se as regras estão claras, todo mundo trabalha em harmonia. Então, a gente dá muito amor para a criança. A gente faz ela se sentir amada. Essa é a diferença. Não perca a live de amanhã, que eu vou falar muito sobre isso. E a gente dando muito amor à criança se sentindo amada, a gente coloca a regra junto. E aí a gente cobra as regras. Então, esse aí é o X da questão. Tá bom? Quanta coisa eu já falei. Gente, meus amores, eu vou ter que encerrar porque falta 40 segundos aqui. Não vou conseguir responder todas as perguntas, tá?
Vou abrir caixinha de pergunta para quem eu não respondi. Vai ter caixinha de pergunta aqui no Instagram. Manda sua dúvida que daí eu vou responder. Beijo grande para vocês. Boa noite, fiquem com Deus e amanhã eu tô de volta. Tchau!